Olá, gente! Hoje o nosso cafezinho, enquanto ele passa, eu vou falar com uma moça muito linda. Existe uma parte da vida que ninguém posta. Ninguém posta a madrugada que chorou escondido. Ninguém posta o medo. Ninguém posta a dúvida. Ninguém posta o pensamento silencioso que pergunta: será que eu vou dar conta? As pessoas costumam se apaixonar pelos resultados, mas eu tenho aprendido nesses anos que é na travessia que a gente conhece a força das mulheres. Porque existem dores que passam, existem medos que passam, existem cicatrizes que amadurecem. Mas existe uma mulher que nasce depois de tudo isso. E essa mulher fica. Hoje o nosso cafezinho é sobre coragem. É sobre uma mulher que enfrentou o medo, a dor, a insegurança e descobriu uma versão de si mesma que talvez nem soubesse que existia. Seja muito bem-vinda ao cafezinho na Fisioplástica, Cacau Barreto. Obrigada, Cacau, por aceitar dividir um pouco da sua história conosco. Não só desse seu antes e depois, porque você vai ver que eu vou fazer perguntas principalmente sobre o durante, tá? Vamos começar? Vamos começar. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo você, amo o seu cuidado. E vamos Que lá. linda! Vamos lá! Cacau, quem era você antes da cirurgia? Antes das fotos, antes da transformação, porque eu conheci a Cacau transformada já. Sim. Quem era a Bom, Cacau antes? eu era uma pessoa com autoestima totalmente jogada no chão, né? Para mim era uma regra viver de forma errada, eu estava acima do peso, eu sofria bullying, eu ouvia muitas palavras de ódio, né? E para mim isso era normal. Eu normalizava estar daquele jeito, eu normalizava não ter autoestima, eu não me arrumava, não me sentia feliz. Mas além do que eu via no espelho, que era uma pessoa que estava acima do peso, era o interior. A dor que eu sentia toda vez que eu ia colocar uma calça e aquilo não cabia, e aí eu desistia de ir para um evento, ou desistia de ir para a praia com a minha família, porque eu não queria colocar um biquíni, porque as pessoas iam olhar para minha barriga que era grande, eu ia ouvir comentários. Então, além daquilo que eu via no espelho, que era claro que eu estava acima do peso, que eu não estava com a saúde, né, 100%, era o interior, aquilo que me fazia mal, que eu chorava de noite, que eu acordava desmotivada, que eu queria ficar trancada no quarto, que eu passei a tomar remédio para crises de ansiedade, era mais o interior do que o que eu via no espelho. Era uma pessoa sem vida, totalmente desmotivada, sem vontade de viver. Era isso. Muito profundo e complexo, né? Nessa época, como que você acha que as pessoas que te amam via a Cacau? Olha, esse é um assunto delicado, mas hoje eu consigo falar sobre isso, porque eu nunca tive uma base familiar, um apoio familiar. Mas mesmo as pessoas da minha família me cobrava por eu estar gorda, né? Às vezes, o bullying vinha da própria família. Então, comentários como: "Deixa comer, já tá gorda mesmo. Deixa ela, já tá desse jeito, então deixa ela continuar assim. É a gorda da família". Então, Triste. eu nunca tive um apoio familiar, nunca tive uma base, nunca tive uma estrutura familiar a quem eu pudesse me apoiar. Então isso só me colocava mais para baixo ainda. Forte. E hoje, o que eu sei um pouco da Cacau é que você, né, é uma pessoa independente, uma mulher independente, é uma representante comercial que atua na Sim, área de vendas, sim, né? Atua de uma forma remota, né? Fica em casa, tem aí sua liberdade, né? Um pouco sim. mais no seu controle, que eu quero dizer, né? Vive uma vida cheia de mudanças nesse momento. Se quiser falar, fale, se não, não fale. Conta um pouquinho pra gente da sua rotina, tá? E, e se ela é
a mesma rotina que você tinha antes da sua transformação? Tá. Antes da minha transformação, eu trabalhava no shopping, o que me ajudava a comer mais, porque eu tinha uma vida corrida, trabalhava no shopping, já estava ali no shopping, então o que era uma regra para mim? Comer McDonald's todo dia, almoçar McDonald's todo dia. Então eu tinha uma rotina pesada de shopping, comia besteira, ia para casa, dormia no outro dia, trabalhar de Hambúrguer e novo. Coca-Cola. Hambúrguer, Coca-Cola, suco de laranja, aquele Doce. bem doce, né? Era uma regra para mim. E agora a minha rotina é totalmente diferente. Eu sou uma pessoa totalmente matinal. Eu acordo 5h, 5h30 da manhã, porque eu só funciono de manhã. Então, meu treino é de manhã, já tomo minha água em jejum, vou treinar em jejum, e aí quando eu volto do treino, vou trabalhar, ligar o notebook, começo a fazer as coisas. Aí, porque quando a gente trabalha de casa, a gente tem uma facilidade, É isso, né? você tem um controle ali, né? Tenho um controle, aí dou atenção para os cachorros, meus 2 doguinhos É maravilhosos. isso. Eu sei que você, né, é solteira, tem 2 filhos de Sim, 4 patas, que é o sim. Dexter. E a Diana? O Dexter, maravilhoso, foi o primeiro, né, seu Foi o primogênito. primeiro. E veio a Diana, né? Sim. E aí, enfim, e seguindo uma alimentação totalmente diferente. Hoje eu sou a pessoa que conto caloria, que eu vou almoçar fora, mas eu já fico procurando qual é o prato que tem a proteína, né? É o whey, é a meta de água, é seguindo ali. E hoje isso para mim se tornou parte da minha vida. Eu fico pensando como antes eu conseguia consumir tanta gordura com tanta facilidade e eu não percebia o quanto aquilo me fazia mal. Porque hoje eu como um McDonald's, mas eu sinto que me faz mal depois, Sim. quando eu como muita gordura, porque mudei totalmente de estilo de vida. E é feliz assim. E sou muito mais feliz assim. Você não entende como que você conseguia viver só naquele prazer imediato, né? Porque a gordura, o doce É momentâneo. é momentâneo. É. Assim, eu costumo dizer que existem os leões da dieta que a gente precisa matá-los, né? E outra coisa também, tomava bebida alcoólica todos os dias. Todo dia eu tinha que tomar bebida alcoólica. Hoje eu bebo socialmente 2 taças de vinho, eu me sinto bem tranquila e já não, às vezes nem consigo mais. E aí eu percebo que eu entendi tudo. Entendeu tudo. Tudo fez sentido Maravilhosa. para mim. Entendeu tudo. É. E conta pra mim, qual foi o seu ponto de virada? Aquele dia, você lembra o que você estava fazendo quando você decidiu mudar totalmente a sua vida? A se priorizar, falar, não, eu não tô gostando de mim, da forma que eu estou vivendo, eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, eu não quero essa Cacau mais. Tá. Hoje é o que eu falo, né? Às vezes tem coisas que é difícil a gente falar, mas quando a gente entende que falar da dor pode amenizar, fica mais fácil, né? Eu tive um relacionamento abusivo e tóxico, e isso foi um start, assim, que me deu para mudar, porque eu percebia que essa pessoa queria que eu ficasse procrastinada, né? Queria que eu ficasse no chão, se eu falasse que ia para, porque eu sentia que às vezes vinha uma motivação para querer ir para academia, para querer mudar a alimentação, para querer mudar, mas essa pessoa me falava que não fazia sentido, que ia me deixar. E aí eu falava: "Não, eu estou errada, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou perdê-lo, porque senão eu vou perder essa vida que a gente leva. Não, eu não posso". Eu me sentia culpada por querer mudar, né. Então eu era manipulada mesmo, e aí eu tive um estralar, assim, quando eu tive um sonho e desculpa gente. E eu sempre fui muito de conversar com Deus, e Deus apareceu para mim nesse sonho e me disse que algo na minha vida precisava mudar. Eu tive um sonho, eu fico arrepiada, eu me Nossa, eu tremo, tô arrepiada. e
e eu acordei desse sonho outra pessoa. Ali, eu fui no mesmo dia, me matriculei numa academia, procurei uma nutricionista, e quando passou 7 dias, exatamente 7 dias, essa pessoa chegou pra mim e terminou o relacionamento. Porque disse que não aceitava que eu fizesse academia e todas essas coisas. Terminamos o relacionamento e nunca mais nos encontramos, e aí foi onde tudo começou a andar. Foi aí onde eu consegui ter constância nessa mudança, porque eu era livre para, Sim. enfim, poder. E aí tudo começou a se encaixar e fazer sentido. Menina, então não precisa nem falar de fé, né? É, é Porque forte, é é forte. forte É, e foi efetivamente ali uma prova de que Deus existe e cuida da gente e nunca perde a gente de vista, sim, com né? certeza. Eu sempre tive contato, esse contato muito próximo com Deus. Às vezes a gente se afasta porque a gente está numa fase boa, mas na verdade a gente não pode esquecer nem na fase boa, nem na fase ruim, porque a gente é dependente dele, né? Se não Sim, fosse ele, nós não estaríamos aqui. sim. Então, eu sou eternamente grata, meu coração é de Jesus, eu sou dependente dele, e sem ele eu não conseguiria nem respirar. É isso. Exatamente. E aí foram tendo os livramentos necessários para que você pudesse chegar onde chegou, Sim. né? E aí você passou por um processo então de emagrecimento que durou quanto tempo? Você teve acompanhamento, que você falou que procurou nutricionista, você precisou fazer cirurgia de redução de estômago, né? A bariátrica ou não? Conta um pouquinho disso pra gente. Tá. Eu tive acompanhamento. Meu processo de emagrecimento durou 2 anos. Eu estava olhando ontem alguns resultados passados, eu perdi exatamente 22 quilos, né. E não tomei nada para emagrecer, então um processo demora um pouco mais, né. Então foi dieta, treino, só que como eu fazia uma dieta muito regrada, eu não podia treinar tão pesado. Então eu fazia um treino mais leve e jejum, e eu ia dormir com fome, essa é a realidade. Eu ia dormir Meu com Deus, a fome, realidade nua e crua. eu ia dormir com fome, eu já fui dormir chorando de fome, né. Tive tontura, tive enjoo, tive mal-estar, para conseguir atingir esse objetivo. Eu não precisei fazer a redução, Tá. tá? Mas aí que chega o ponto que aí eu fiquei totalmente flácida, né? Porque eu perdi muito peso e aí fiquei flácida e aí de novo a autoestima voltou A cair. a cair. Porque eu estava magra, não tinha gordura, meu percentual de gordura chegou a 10%, né? Maravilhoso. Mas eu tinha flacidez por conta da perca de peso. Exatamente isso. E aí vem outro desafio, né? Outra Sim, transformação que precisa ser feita. sim, E nesse processo de emagrecimento, eu tive muitos desafios e também porque é um bullying, né, porque as pessoas começam a te olhar e falar: "Nossa, só come isso, comida de passarinho". É sempre um Nunca tá julgamento. satisfeito, né? Se As você pessoas come um Big Mac, você tá errada, se você come só 2 ovos é também chata. é chata. Você começa a falar não para as festas, não para bebida alcoólica, não para socializar, porque você tem um foco, e aí você se torna chata. É isso. E vamos falar então disso, de amizade. Alguma alguma amiga ou amigo te apoiou nesse momento? Você teve ali alguém que acolhesse essa sua decisão e que te ajudasse nesse processo? Eu tive muitas amizades que me apoiaram e que esteve do meu lado, que me ajudou, mas eu também tive amigos e amigas que, quando eu comecei a emagrecer, virou as costas para mim. Porque eu vou falar uma coisa, tem gente que não quer ver você magra, sabia? Isso é muito Certeza. real. Quando eu li essa frase, eu dei risada, mas é real. A felicidade é magra. A É. felicidade é magra, gente. Ma E por isso ela incomoda? Ela incomoda, né. Então mas eu tive mais apoio do que, Que bom. né, eu tive muito apoio, foi muito bom, e eu tive o melhor de tudo, que foi inspirar pessoas. Isso pra mim, Exatamente. isso não tem preço, assim. Muita gente falou: "Olha, eu comecei por causa de você".
Que Olha, eu lindo. eu tô fazendo dieta porque eu gostei dos seus resultados. E eu nem sou uma pessoa tão na verdade sou low profile. É, você é low profile. É, Total, total. total. Você vai lá no Instagram dela, 0 publicações. É, é. Mas essa é a melhor parte, inspirar, né, as pessoas. É isso. Eu acho que se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa que seja, valeu a pena, Sim, né. Até quando eu pensei em fazer, né, em criar o Cafezinho na Fisioplástica, foi com essa intenção, por ver várias histórias lindas como a sua. Muitas mulheres passam por mim neste momento, né, transformador, e isso precisa ser falado, sim. né, porque muitas não têm coragem, ou muitas acham que está muito distante da realidade delas. Olha, E isso, você saber de histórias, né, assim, realmente te inspira e te faz ver que é possível. A sim, questão é a decisão, né? Como o difícil é decidir, é. né? Então, tomou a decisão, as coisas acontecem. E me fala, Cacau, quando as pessoas olham para suas fotos antigas, elas enxergam apenas excesso de peso. Mas eu queria conhecer aquela mulher, né? Quem era aquela mulher, Cacau? De tudo que você já falou dessa mulher, como que você caracteriza ela? Se você fosse definir aquela mulher que as pessoas viam ali só via gordura, excesso de peso, você define essa mulher como? Olha, eu defino como uma mulher é pesado o que eu vou falar, mas era exatamente assim que eu me sentia. Totalmente sem valor, sem perspectiva de futuro, eh, sem sonhos, sabe. Os meus sonhos, eles morreram, assim. Eu sempre quando eu era adolescente, eu tinha muitos sonhos, muita vontade de viver, de fazer as coisas, mas quando eu comecei a me tornar essa pessoa, eu me tornei uma pessoa totalmente fria. Eu não era aberta, eu não queria participar de nada, então eu defino como uma pessoa, que não tinha sonho, que não tinha vontade de viver, sem perspectiva nenhuma do que quer para a vida no futuro, assim. E você lembra o momento que isso aconteceu com você? Porque, assim, existe a Cacau criança, e criança é uma coisa linda, né? Sim. Que a gente, né, vem ali da nossa infância cheia de sonhos, achando que o mundo é perfeito, né? E você lembra exatamente o momento, assim, que fez você ser essa pessoa? Teve algum evento ou não, quando eu assustei, eu já estava assim? Olha, eh, eu nunca eu nunca conheci o meu pai, né, e isso sempre foi um problema muito grande para mim, porque eu sempre na verdade, eu acho que eu tinha esse direito, que eu tenho esse direito, né, de saber. Então isso sempre me machucou muito, porque eu sempre senti falta de ter um pai, e eu fico pensando que, nossa, talvez se eu tivesse conhecido meu pai, eu não teria me tornado essa pessoa que eu sou hoje. Talvez se eu tivesse tido uma orientação dele, né, porque minha mãe nunca foi muito presente também, né, mas eu sempre tive muita vontade, muito desejo de conhecê-lo. E isso sempre me aterrorizou. Isso sempre foi um monstro, assim, na minha cabeça. E toda vez que eu pensava nele, em como seria se eu conhecesse ele, eu descontava na comida. Eu tinha uma Gente, compulsão alimentar. que loucura. Toda vez que eu pensava, que eu imaginava um rosto, uma pessoa, um momento que a gente poderia viver junto, eu descontava na comida. E começava a minha compulsão, ou era doce, ou era bebida alcoólica, e eu Para sentia tentar suprir aquele buraco é, que existia ali, né? eu buscava um conforto, e para mim Uhum, a comida era aquele conforto. uhum. Né, e como é é louco pensar nisso, né, olha a responsabilidade da presença de um pai na vida de uma menina, né, principalmente, Sim, né, assim, a questão depois da sua escolha, né, do namorado, né,
como isso é importante e é uma responsabilidade imensa. Se tiver algum homem nos assistindo, pais, Sim, principalmente, né, que façam essa reflexão, né, porque muitas vezes a gente fala muito de maternidade, mas poucas pessoas falam de paternidade, sim. né? E olha como que isso reflete na vida, né, de uma menina. É É importante, porque eu pensava é justamente doído isso, pensar nisso, né? que algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez Sim, até esse namorado. Não sei, talvez. Eu sempre sonhei em ter conversas com meu pai, em ter momentos com ele. para E, eu, saber como que o homem pensa, né? e a única coisa que, Sim. que eu consegui descobrir é que ele tinha 2 filhas com uma outra mulher. E aí isso piorou. Porque eu fiquei pensando em como eram as minhas irmãs, né? E a Sim. minha mãe é morena, e aí eu só consegui descobrir que ele tinha o olho da cor dos meus e que as minhas irmãs eram minha cara. Ai, meu E Deus. isso alimentava cada vez mais a minha compulsão. Sim. O seu E aí, vazio, né? Sim. Nossa Senhora, é doído falar disso, né? E aí, Cacau, pensando nessa Cacau de antes, nesse momento que você decidiu mudar, né? E que você perdeu peso, e aí você foi buscar a cirurgia plástica no momento que você se viu ali totalmente flácida, num outro momento ali que sua autoestima, pum, foi lá embaixo de novo. sim. O que que você buscou primeiro? Porque a gente tem várias pessoas, né, que vão nos assistir, né, estão nos assistindo ou que vão nos assistir ainda, que tem essa dúvida. Gente, eu não sei nem por onde começar, quem que eu vou procurar, qual foi o seu critério de escolha? Tá. Como que foi isso para você? Eu sempre tive muito medo da cirurgia plástica, né? Coisas que você escuta, né? Mas eu tive um processo de 1 ano nessa busca, né? Antes da doutora Denise, que foi a minha escolha maravilhosa, eu tive algumas outras consultas, mas assim, é importantíssimo que o cirurgião te passe aquela confiança e aquela segurança, né? Então eu já tinha visto o Instagram dela, os resultados, e já estava quase decidida, mas tinha outras consultas e fui. Mas quando eu cheguei no consultório dela, a energia, quando eu pisei lá, já era outra, né. E eu fui muito bem recebida, muito bem tratada, e ela foi a que mais me passou segurança, tranquilidade, que teve paciência, porque eu acho que ela percebeu que eu vim ali de um processo doloroso, porque Teve não é algo a mais fácil. do que o médico técnico, É, é, tecnicamente falando. a doutora Denise, ela me acolheu. Sim, Eu senti que foi diferente, porque os outros, ok, bons profissionais, mas foi mais parte técnica. Ela entendeu a minha dor, ela perguntou, ela se interessou. E isso é muito legal, porque sim. tranquiliza a gente, passa confiança. E eu saí de lá decidida que eu ia fazer com ela. No outro dia eu fechei tudo. Que linda! É isso, né? Então a gente sabe que o que importa no final das contas é o acolhimento, é a escuta ativa, né? De saber quem é aquela pessoa que está colocando a sua vida nas mãos, né? Exatamente. E isso eu acho que se perde um pouco no mundo que a gente vive, né? Assim, as coisas vão acontecendo tão rápido, que talvez a parte humana, em alguns lugares ou com algumas pessoas, né? A gente não pode generalizar, vem se perdendo, né? Um pouco disso e a gente precisa resgatar. Né? Então, qual Sim. é a nossa responsabilidade? Porque também não adianta a gente falar que está perdendo, né, a humanidade É. e a gente não tentar fazer esse resgate, né, Cacau? E conta pra mim, e aí você decidiu fazer sua cirurgia plástica, já fechou tudo lá. Qual foi o seu maior medo? Mesmo depois que você fechou, você sabia toda a estrutura que você teria ali nesse processo. Você teve medo?
Sim, um dos meus maiores medos, que inclusive eu falei no dia da consulta, era de não voltar da anestesia. Isso me assombrava, Aham. porque quando eu era pequena, eu fiz uma cirurgia das amígdalas e da carne esponjosa, e eu demorei muito a voltar. E Aí você aí ficou com essa memória. aí eu pensei, eu falei: "Eu vou fazer uma cirurgia de aproximadamente 10, 12 horas, vai dar ruim, não vou voltar. A hora que aquele médico me der É anestesia, eu porque vou você dar não tchau". fica isso tudo dormindo. É porque, né, é o É, tempo que demora para anestesia. Você vai para lá, para o centro cirúrgico, até preparar é um tudo. geral, né. É isso. É, É um trabalho de formiguinha, né? São muitas formiguinhas ali trabalhando. E sim. de cirurgia mesmo, você fica ali, quem sabe, umas 6 horas. É. E aí eu tinha medo, esse medo, e eu tinha muito medo da cicatriz, porque eu Uhum. pensava, nossa, eu já sou uma pessoa que tem vários gatilhos de várias coisas, né? E aí, se eu ficar com a cicatriz feia, a minha autoestima vai cair novamente. É. E aí, o que fazer, né? Era isso que eu pensava, que eu ia ficar cheia de cicatriz. Não, e as pessoas, porque eu não falei para muitas pessoas, na verdade eu operei em segredo. Mas eu falei para umas 3, 4 pessoas ali que eu gostaria que soubessem, e uma delas me falou: "Nossa, vai ficar toda cortada". Você sabe, né? Vai ficar igual a mulher do Chuck. Vai ficar toda emendada. É. Ai, Aí depois eu cruzes. descobri que essa amiga era do grupo dos que não Que são ficou, virou amigos. a não amiga. Que não quer me ver magra. Que não quer te ver magra, exatamente. É. Cacau, você como uma menina, né, uma mulher de fé, quando você entrou ali para sua cirurgia, tal, que você conversou com Deus naquele momento? Você fez alguma oração? Mas mulher foi reza braba. O quê? Reza braba do começo ao fim. Mas, desde da preparação da noite anterior, não dormi, Sim. obviamente, né, eu já comecei a orar, comecei a conversar com Deus, porque eu queria que ele me desse o sinal de que eu estava fazendo a coisa certa. Se Porque falhasse alguma coisa ali, você é, já porque desistia. eu vou te falar uma coisa, eu faço o que Deus me manda fazer. Se ele me desse algum sinal ou me dissesse: "Não vá", eu não iria, eu desistiria de tudo. Né. Mas Perfeito. quando eu pensava na cirurgia e em tudo que ela ia me trazer, aquilo me trazia paz. E às vezes a gente não sabe fazer silêncio e ouvir o nosso Exato. coração. Às vezes a gente está tão na loucura, tudo, e a gente não para para se ouvir. E aí a Uhum. gente acaba tomando a decisão errada. E sempre tem a vozinha, né, cara? Então quando eu me concentrava, parava e pensava nisso e ligava meu pensamento em Deus, aquilo me trazia uma paz serena. Então eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. Aí fiz a oração lá no centro cirúrgico, antes do médico me dar anestesia, não esqueço dele não, a touquinha cheia de carrinho, a hora que ele deu desaparecido o mundo, Pum, apagou. paguei. E E acordou é isso. aonde? Porque tem gente que durante esse tempo vai pra praia e tem gente que trabalha. É, né. Tem gente que não vai a lugar nenhum e só vai até a hora que eu chego lá e acordo. Eu acordei e a primeira coisa que eu vi foi uma mulher linda, que era a Kênia, gente. Acordei e vi uma pele bonita, essa mulher Ai, bonita, eu gente, falei: "Ah". isso é maravilhoso, né? A paciente que é fã. É show. E aí eu me lembro disso, mas eu acordei muito mal. É. Você lembra? Eu acordei muito mal. E aquilo me desesperou. Eu confesso que foi um momento desesperador, porque eu tive muita náusea, Uhum. muita falta de ar, e eu achei que Teve que todo um processo depois, né? é, Aí a gente começa a entrar agora na questão ali do final da cirurgia até o retorno, né, de vocês aí para a vida, que é a hora que é o que ninguém fala, que é a intenção do nosso cafezinho. Com você, principalmente, é legal a gente trazer, né? Você teve uma parte respiratória naquele momento ali muito debilitada, né? E durante o seu pós, a gente também teve que entrar com vários recursos para a gente melhorar esse seu padrão respiratório, né? Por conta da abdominoplastia. sim, Você relatava muita sensação de falta de ar, né? Um desconforto. E aí que entra a questão de
será que se fosse um profissional não fisioterapeuta conseguiria te dar toda essa estrutura completa, né? Porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento e por isso a gente precisa falar disso, né? Qualquer um hoje, né, faz um pós-operatório, se acha capacitado para fazer um pós-operatório, não desmerecendo as outras profissões, mas não simplificando também o pós-operatório, levando ele para algo simples demais. Não é só a paciente sair dali e ficar esteticamente ok. É. Porque as pessoas só pensam naquilo que flui tudo muito certo. Não pensa no paciente que vai ter a falta de ar, que vai ter a intercorrência, né? Que vai ter a funcionalidade prejudicada. E aí que vem a questão profissional de você conseguir abarcar todos esses processos, né? Sim. Então, a gente já está falando disso, né? Conta pra gente como que foi esse seu desafio, da hora que você saiu do centro cirúrgico, começou ali o seu processo de pós-operatório, que eu lembro muito dessa sua experiência, e a sua experiência modificou muito até o meu jeito como fisioterapeuta de acolhimento com todas que vieram depois de você. Ah, legal, legal. Quando eu estava ali naquela, porque agora eu coloquei um apelido naquela salinha, que é a salinha do mal, porque eu Ai, tava que mal demais dó! ali. Aham, eu tava mal demais. E eu tinha uma náusea, e a vontade era de colocar pra fora, mas colocar o quê? Se eu tava muito tempo em jejum, né? E Sim. aí aquilo ficou, e eu sentia uma falta de ar gigante e uma pressão muito grande. O que a Isso na doutora recuperação Denise anestésica ali. já tinha me dito que iria Sim. acontecer, tava dentro do esperado. Para o público entender, você fez mastopexia com prótese, Isso. abdominoplastia HD e lipo HD. E lipo HD. Aí Você fez tripla, cirurgia completa. Isso, e lipei as axilas, Sim, né? um lipão. E é isso. E ali foi o meu pior momento, quando eu acordei, né? E aí eu fui pro quarto e passei uma noite, né, no hospital. Foi desesperador. Assim, eu sofri muito, porque Colocaram um corpete em você que ele não desabotoava. E parecia que eu estava toda aberta. A sensação é que você tá toda realmente. Parece que tem algo fora do lugar no corpo. Solta. E eu não sei por qual motivo eu tive muita náusea. Uhum. Muita náusea mesmo, e isso me causou desconforto, eu não consegui dormir. Eu realmente, minha primeira noite ali no hospital foi bem ruim, assim. E aí você foi para casa, começou o pós-operatório. Eu não esqueço do dia que você chegou pro atendimento da físio. Me lembro também. Conta pro pessoal como que foi isso, porque para mim foi muito impactante. Na verdade, a gente teve que aflorar todo o amor que a gente tinha dentro da gente ali. Para acolher a Cacau. Sim. Que veio diferente de muitas pacientes ali da cirurgia plástica, né? Sim. Eu me lembro que eu já cheguei muito mal-humorada, muito brava, porque eu estava sofrendo, né? Eu estava com dor, eu estava com um problema respiratório, eu estava sem dormir porque realmente eu não conseguia respirar. Então, meu medo era acordar de madrugada, faltando ar, então eu não dormia, né? Ficava acordada, então estava comendo uma dieta muito restrita e afins. E eu cheguei lá curvada, mais de, né? Tem isso também. E eu lembro nitidamente que eu cheguei de cadeira de rodas, porque estava tão insuportável ali o processo que eu falei, eu preciso de uma cadeira de rodas, né? E aí eu cheguei e vocês com muita paciência me acolheu, com amor, com carinho, mas eu lembro que eu cheguei até a ser grosseira. Eu cheguei a ser grosseira porque com a equipe, com você, com a equipe, porque eu estava desesperada. Uhum. E aí eu lembro que eu falei, eu estou muito arrependida
Eu lembro exatamente dessa hora. Eu falei, estou muito arrependida de ter feito essa cirurgia. E eu só tô Brava, muito brava. brava. E eu lembro que eu falei assim, eu tô só olhando pro céu agora e falando pra Deus, Senhor, eu fui vaidosa, me perdoa, pode me castigar. Você lembra? Eu falei isso porque realmente eu tava num momento ali desesperador, né? E eu não esperava ter esse acolhimento. Então esse acolhimento me quebrou. Mesmo que eu tivesse ali, que eu estava com dor, eu estava debilitada, eu estava com problema respiratório, vocês foram conversando comigo, me acolheu, cuidou de mim, realmente parecia que minha família estava ali, sabe? Eu falo que a doutora Denise e a equipe dela são a minha família. E nunca, jamais, posso ter 100 anos e ir embora desse mundo, eu nunca vou esquecer. Porque cuidaram de mim muito mais que a minha família já cuidou. Sabe? Então ali eu esqueci ali um pouco do que eu estava passando e me abri e fiquei mais calma para que vocês pudessem cuidar de mim. Cuidar. É. Sim. E assim, vou pegar aí o seu embalo, né? Porque agora eu vou falar para fisioterapeutas, né? Tá. O embalo que eu quero pegar é porque muitas vezes, quando a gente tem um paciente mais difícil, né? Igual você que chegou muito brava, às vezes esse paciente acaba sendo taxado como chato. Sim. Nossa, que pessoa insuportável. E fica tudo muito mais pesado, né? Até para nós. Porque se a gente não tiver esse olhar empático, que cada um tem uma resposta ao contexto que está vivendo, não faz sentido o nosso fazer. Porque o cuidado, ele não é em partes, né? Não tem como a gente falar assim, eu vou cuidar só da parte estética da Cacau. O nosso cuidado, ele precisa ser integral, né? Gente, vamos voltar 3 casas, volta para o básico. Eu preciso, para eu conseguir dar um atendimento de excelência, a base dele é o quê? Acolhimento e escuta, né? Então, eu passo isso muito para as fisioterapeutas que estão no meu time, e eu vejo cada dia mais que o que faz a diferença na vida de vocês, muito mais do que excelência técnica que precisa e é importante, para mim isso é muito forte, inclusive, mas eu vejo que a transformação real, ela vem em algo muito maior que isso. A ajuda real que a gente dá para o paciente é muito mais que isso. Né? Porque a gente chega ali, realmente, a dor, ela é física, tudo bem. Sim. Mas ela é muito mais interna. Ela é mais emocional, né? Porque a nossa mente, ela tá trabalhando ali o tempo todo. Às vezes, a dor que você tá sentindo naquele momento, ela não é tão grande. Mas a sua mente, ela tá falando, o seu subconsciente fala que e aí você começa a sentir um monte de emoção e medo e anseios. Então, isso é muito interno também. A estética é importante ali, o trabalho e tudo, mas o acolhimento do que você tá sentindo lá dentro, ele é diferente. É diferente, né? Vamos fazer o seguinte agora. Para o pessoal entender, né, do que a gente está falando e eu começar, né, com a pergunta, com o resto das perguntas, eu quero que o pessoal coloque aqui a cara da Cacau. A Cacau do antes e a Cacau de agora, né? O que você pensa quando você vê isso? Aqui, nitidamente, era Big Mac, tá? Aqui era Big Mac. Mas é outra pessoa, né? Outro posicionamento. Outro posicionamento, até a maneira de se vestir. Sim. Né? Quando eu mostro essas fotos para alguém, já teve gente que duvidou de mim. Não é você fez alguma mudança, mas é outra pessoa. Aqui você gritava, aqui você fala. É exatamente isso. Né? Aqui, maloqueirinha.
Olha o português claríssimo, para quem não entendeu. Mas é isso. E aqui É uma mulher linda, né? Que não precisa gritar para falar o que veio, Sim. né? É sobre isso, cara. Muito linda. É uma transformação real É. e que emociona demais, né? E fala para mim, qual que foi a maior lição que você teve nesse processo? Qual foi a maior lição que a dor desse processo te ensinou? Olha, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, porque se eu falar que depois da cirurgia a minha autoestima voltou não, porque não funciona assim, Uhum. tá? Esteticamente, ela voltou na hora. Quando eu fui me recuperando e tudo, você começa a ver resultado e você fala: "Era assim que eu queria, era assim que eu imaginava". Só que sabe o que mais muda? Qual é a maior lição mesmo? É a de dentro. Tenho É certeza. sempre o que há por dentro. Porque você se olhar no espelho e ver uma outra pessoa, eu vejo hoje uma outra identidade, né. Uhum. Então, a maior lição que eu tiro de tudo isso é que, primeiro, você tem que fazer acontecer. Porque falar é muito fácil, eu poderia falar um milhão de coisas, mas eu tô fazendo acontecer, e é você ter paciência no processo. E isso era uma das coisas mais difícil para mim, ter paciência. E no meu processo de recuperação da cirurgia, eu tive que aprender a ter paciência. É isso. Vocês são literalmente pacientes. Ter que ter paciência, disciplina e constância. Exatamente. Essas foram as maiores lições que eu tive na vida e só me fez continuar a querer ser melhor todos os dias. Porque senão você volta tudo de novo, Volta né? tudo. Volta para o zero, né? Para o ponto de partida. E é muito rápido para voltar, é um gatilho para você voltar. E aí você tem que voltar lá nos amiguinhos, a paciência, a disciplina e a constância. Sempre Exatamente. que você pensar em ter uma compulsão de novo ou algum gatilho, você tem que voltar lá nos amiguinhos. Exatamente. É, Afasta os leões. e vai nos amiguinhos. Porque a maior lição é isso, é entender que não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo que as coisas vão acontecendo, é devagar e sem pressa. É. Porque quanto mais pressa a gente tem, parece que o negócio não vai, não flui. Eu lembro que eu falava: "Quer, pelo amor de Deus, eu quero tirar essa tala". Eu te implorava, lembra? "Eu não aguento mais dormir com essa cinta, eu não aguento mais". E aí eu fui entendendo ali da pior forma, que é difícil, né? Sim. Mas eu entendi, hoje eu agradeço por ter ficado com aquela tala, porque eu entendi que eu precisava passar por Sim. aquilo, não adianta eu querer ultrapassar, extrapolar os processos que eu tinha que passar por aquilo. Então a maior lição é que a gente tem que ter paciência e Tudo tem um respeitar. tempo certo, né? É, É isso. Cari não, gente, peraí. Cacau, sabendo que toda transformação a gente passa por um luto, né? Exige um luto de nós. Existe uma versão nossa que precisa morrer para outra nascer. sim. Qual Cacau você precisou deixar para trás? Olha, eu deixei uma Cacau para trás, da qual eu não me orgulhava, né, mas mesmo assim existe um luto, porque, eh eu sinto falta de algumas coisas, assim, que eu vivia na adolescência e quando eu comecei a ter peso e tudo mais, eu passei a deixar para trás, né. Mas eu deixei para trás uma Cacau que não tinha mais, a vontade de se arrumar, a vontade, como eu já falei aqui, a vontade de viver, a vontade de fazer planos, a vontade de crescer profissionalmente, a vontade de ter um novo relacionamento. Eu deixei para trás uma Cacau fria, uma Cacau que não tinha Sim, perspectiva, não tinha vontade de fazer nada, e eu passei por um luto porque dói, dói. dói deixar. Mudar dói, né? Mudar dói, machuca, e a gente começa a pensar que: "Nossa, agora realmente eu vou perder aquele familiar", mas aquele familiar
né? E aí você começa a fazer terapia Hum, e começa a entender e começa a se entender, fazer pausas, e aí você passa pelo luto. Mas se eu falar que não dói, é mentira. dói Doeu deixar demais, né? aquela cacau, porque eu achava que aquilo era normal. Eu falei aqui Uhum. no começo, né? Eu normalizava aquele estilo de vida. Então, doeu, mas hoje eu entendi que ela tinha que ficar lá. E realmente ficou. É isso, muda, né, demais. E hoje é uma Cacau que merece muito mais coisa, né? Que você É, sim, pensar que se você se prioriza, você sim, abre a porta do merecimento, né? sim, E aí você aceita coisas que, né, que antes você não se achava merecedora, talvez por isso não vinha, né? Hoje você abriu a porta do merecimento, porque você viveu o luto, você viveu a transformação, e aí você, hoje, com tudo isso, te abrem portas que provavelmente não abriam antes, até porque você não tinha a dimensão do, né, de quantas portas poderiam se abrir aí, né, para você. sim. É porque quando você está vivendo ali um momento que eu costumo falar que eu vivia numa caixa escura. Você não consegue, por mais que tenha oportunidades para você, você não enxerga, porque você acha que não é merecedora. Uhum, Mas eu não sou merecedora de subir de cargo, eu não sou merecedora de receber isso aqui, sim, eu não sou merecedora de ganhar esse presente, porque você uhum, não consegue enxergar é isso. quem você é. Cacau, então dito tudo isso, qual é a fase que você vive hoje? Quais são, as suas perspectivas? Me fala o que é a Cacau hoje. Quando você se olha no espelho, quando você deseja, quando, o que você vai fazer da vida, o que você tem de planos de, né, pensar assim, ah, eu quero daqui a 5 anos estar em tal lugar. Tá. Primeiro que hoje, quando eu me olho no espelho, eu consigo enxergar uma mulher bonita, né? É claro que nós mulheres temos dias e dias, Sim. né? Mas a beleza pesa mais hoje, Hum. né? Esteticamente, eu alcancei o corpo que eu gostaria de alcançar. Venho melhorando, né? Hoje eu sou completamente apaixonada por atividade física, porque é uma coisa que vai além da estética, faz bem para minha mente, então eu vou para lá, eu esqueço de tudo, então é uma coisa que eu não vou tirar da minha vida, porque eu amo fazer isso, eu amo me alimentar bem, comer limpo, né? Inclusive, eu vou iniciar a faculdade de nutrição. Agora no segundo Ah, semestre, estou muito adorei. feliz. E eu quero muito não, vai acontecer. Eu quero empreender e eu quero fazer algo no ramo de academia, nutrição, algo voltado para o esporte, algo voltado para isso, porque eu percebi que é isso que eu gosto e é com isso que eu quero trabalhar e é isso que eu quero fazer. Porque eu me sinto bem, e eu tenho planos e eu tenho ideias e eu tenho sonhos, né? Então eu estou nesse objetivo, nesse momento, quero empreender e eu acho que a nutrição é a minha cara, porque eu sou Mudou a sua vida, curiosa, né, cara? e eu sou curiosa, eu fico pesquisando, eu fico olhando, e eu quero saber as calorias disso, e eu quero pesar essa comida, hoje eu tenho balança para pesar arroz e feijão, que antes Olha que eu não alcancei ainda. balança para pesar a comida. Então, e hoje é engraçado porque eu consigo visualizar lá na frente, daqui a 5 anos, como eu quero estar. Bem-sucedida com o meu negócio, não Que importa se ele vai ser linda. pequeno, se ele vai ser grande, mas vai ser meu negócio, Jesus vai estar ali. E se eu costumo falar que se Deus colocou isso no meu coração, é porque a estrutura está pronta. Com Quando eu certeza. colocar os pés. E vai dar tudo certo. Olha, até a maneira de falar mudou, né? Mudou. Porque aquela Cacau, imagina, ela só queria saber qual era o lanche do que ela ia comer no outro dia. McDonald's ou o É, concorrente, exatamente. né? Então. Cacau, vou fazer um momentinho com você aqui agora. Fecha seus olhos. Imagina aquela Cacau antes da cirurgia, tá? Tá.
Aquela Cacau insegura, cansada, cheia de medo, tá? Tá. Imaginou? Sim. Ela sentou aqui na sua frente. O que você diria para ela? Do que você pediria desculpas? Pode abrir o olho? Pode. Eu pediria desculpa por todas as vezes que eu a julguei, por todas as vezes que eu falei que ela não era capaz, por todas as vezes que eu diminuí ela e que eu falei que ela era um lixo, que ela não ia conseguir nada. E eu digo que tenho orgulho da Cacau que ela se tornou, mas eu também tenho orgulho daquela Cacau que enfrentou muitos medos, muitas dores, que passou por muita coisa sozinha e ainda continua aqui, só que renovada agora. Ai, que linda. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse aquela mulher que estava prestes a entrar no centro cirúrgico, você contaria para ela tudo que iria acontecer? Do que você fala? Do Do- que. Você contaria para ela tudo que você ia passar nesse processo inteiro? Se você encontrasse aquela Cacau entrando no centro cirúrgico, sem saber de nada que ela fosse passar, é porque ela não sabia de nada. Tá. Você contaria para ela? Eu não contaria. Por quê? Eu não contaria, porque senão ela não ia fazer. Porque Senão não ia ter ainda a transformação, né? não ia ter a transformação e eu ainda era uma pessoa com gatilhos. Uhum. Então, se ela era uma pessoa ainda com gatilhos, provavelmente ela não ia ter essa força naquele momento e não ia ter a transformação completa. Ela não acreditaria Ela que não, seria possível. não Falou, acreditaria. entra nessa sala de cirurgia que você vai Que sair assim. Não acreditaria. Ela não acreditaria, Por com isso que eu não certeza. contaria. Perfeito. E fala pra mim, Cacau, você faria tudo de novo? Faria. Mesmo com toda a dor? Mesmo com toda a dor, eu faria tudo de novo, porque mais que esteticamente, isso me transformou, isso me renovou e me fez ser uma pessoa infinitamente melhor. Eu jamais imaginei que eu poderia me tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu falo que a cirurgia plástica fez parte disso e grande parte disso. Porque antes da cirurgia eu ainda era aquela Sim. pessoa insegura, com medo, com receios, só que é o que eu falo. Mais do que a técnica é o acolhimento. Então, eu tive a sorte, o privilégio e a honra de estar em boas mãos, de estar nas mãos de pessoas que me acolheu como família, tanto a doutora Denise como a equipe dela, e você e toda a equipe de físio me acolheu e me ajudou a chegar até aqui. Porque Uhum. existe a técnica e existe o acolhimento. Sim. Então, eu tive essa sorte e eu acho que isso é importante, faz parte do processo. Ai, que linda, real, né? É. Essa é a história real, gente, desse processo ali, né? De pós-cirúrgico. É aquela mulher que saiu da cirurgia antes dessa mulher chegar até aqui, né? Talvez exista uma mulher nos assistindo hoje com o medo que a Cacau tinha, medo da cirurgia, o medo da dor, o medo de não dar conta. Eu espero que a história da Cacau lembre essa mulher de uma coisa que é muito importante, que a coragem não é a ausência de medo, Sim. né? Coragem é sentir medo e continuar, porque a dor vai passar. O medo vai passar, Vai, né, Cacau? vai. As cicatrizes vão amadurecer. Mas a mulher que nasce quando a gente decide não se abandonar mais, essa vai ficar para sempre. Sim, Não é isso? é isso. Obrigada, Cacau, por Obrigada dividir a sua você. história linda com Obrigada. todas as pessoas, né, que estão nos assistindo. E compartilhar essa força que você descobriu aí dentro de você. Que seus sonhos sejam tão lindos quanto a mulher que você se tornou, Se Deus quiser. né?
E é isso, obrigada pelo cafezinho. Obrigada.